Bom, vamos falar da atividade da luminária da Tokstok. Nós temos aqui três vistas específicas: frontal, a lateral esquerda e a superior. Podemos observar algumas formas interessantes para a gente trabalhar, pensar também em algumas ferramentas já para resolver essas formas, no offset, né, o deslocamento aqui, para criar esse contorno uniforme. Não é? Eu posso pensar na criação de círculos, se eu quiser fazer isso manualmente, figuras circulares com as medidas especificadas aqui. Eu tenho a presença também dessas linhas diferentes aqui, ó, um traço longo, traço curto, indicando a presença de centro do objeto. Ou seja, eu posso dizer que esses dois círculos estão centralizados através dessa indicação dessa linha, bem como está alinhado também ao centro horizontal dessas outras figuras, ok? Então essa linha, ela pode ser um indicativo de centro, onde esses objetos estão alinhados ali pelo seu centro geométrico. Ou também pode ser uma simetria, né? Um objeto que é simétrico para ambos os lados, ou seja, igual, né? Muito bem, vamos pegar na frontal as medidas para a gente construir essa base, não é? Essa linha aqui, ó, fundamental para o nosso objeto, seria um L de cabeça para baixo. Então a gente pode ver que 413 é o tamanho total, né? E eu tenho também, bem aqui embaixo, ó, se você tiver dúvida com relação à medida, é só aproximar bastante, pessoal. Tá? Às vezes a gente fica... o zoom ele é gratuito, ó. Então aproxima bem do objeto, ó. Tá vendo, ó? Então aqui eu já sei, não é? Que o 413, ó, ele pega até o final do objeto, ó. 2 milímetros é uma bordinha que fica aqui na base, tá? Então não tenho medo de aplicar um zoom para conhecer melhor o objeto. Por exemplo, 17, o que é o 17? É a figura toda ou é a partir do 2? Com um zoom bastante amplo eu consigo perceber que é a figura toda, ou seja, 2 milímetros é para dentro. Então daqui para cá eu tenho 15. Tá? 17 milímetros é a figura total relacionada à altura, beleza? Vamos começar então com a parte frontal, criando a estrutura do nosso L. Ele tem então 391. Essa parte aqui da frente, ela tem 63 de altura. E o que a gente não tem é essa informação de largura, né? Quanto que é daqui até aqui. Não é? A gente não sabe. Vamos ver para outra vista se a gente consegue essa informação. Aqui a gente tem um valor de 155. Só que, se a gente observar, o 155 ele pega, na verdade, do meio do objeto. E a gente quer do total. A gente quer da extremidade do círculo, um pouquinho mais depois. E eu sei que a largura dessa parte do objeto, ela é 12, né? 12 milímetros de largura aqui, ó. Tá? Então, se eu sei que a largura é 12, o raio também é 6, que está confirmando aqui. Logo, se eu estou no meio do círculo, então eu tenho 6 para cá, e eu tenho sobrando também 6 para cá. Então é só eu somar 155 mais 12, 167. Essa é a largura de cima. Portanto, eu tenho todas as medidas já. Eu subo aqui, ó, 63, venho com 167 e desço aqui 391. Certo? Bom, vamos para o AutoCAD então. Vou criar um novo modelo aqui de desenho. Enquanto ele carrega, como a gente não tem essa figura pronta, não é uma figura geométrica pronta, um retângulo, não é um círculo, eu preciso desenhar essa figura. Eu recomendo
você faça o desenho com a ferramenta chamada polilinha. Tá? Ela é bem parecida com a ferramenta linha, porém a polilinha ela cria um objeto único, né? Você tem um objeto inteiro, fica mais fácil de selecionar e também definir depois o deslocamento, né? E assim também as áreas de suavização do nosso objeto. Então, vamos lá. Polilinha é essa ferramenta aqui, ó, P-linha. Então, eu já sei que começa com 63 para cima, lateral 167, desço aqui, ó, 391. Lembrando que eu tô no tamanho máximo, tá? Eu tô aqui, ó, na área máxima. Então, ou seja, eu preciso recuar para dentro. Quando eu fizer o offset ou deslocamento, eu faço deslocamento interno, ok? Bom, antes da gente fazer o deslocamento, é interessante deixar já arredondado esses cantos, porque senão eu vou ter o dobro de trabalho, né? Imagina só que eu vou fazer o deslocamento com os dois retos, ó. Então eu vou precisar suavizar esse e suavizar o de fora, tá? Para minimizar o nosso trabalho, vamos suavizar logo os cantos, onde eu tenho a indicação de raio aqui, ó, 36 do canto que nos interessa, que é o canto que a gente fez. Como que a gente faz isso? Ferramenta chamada Fillet ou concordância. Cliquei na ferramenta, clico aqui em raio, especifico o valor, 36. Confirmo o valor e clico nos objetos para aplicar o raio nas duas linhas, nesse caso. Seleciono de novo o objeto, a ferramenta, concordância, que eu saio da ferramenta quando efetivamente eu aplico o raio. Voltei aqui, ó, concordância, clico na linha, clico na outra. Não precisa inserir de novo o valor porque o AutoCAD registra a última informação que a gente usou. Deslocamento, clico na ferramenta, insiro o valor 12, confirmo o valor, clico no objeto. Clico para dentro, tá? Lembra lá, deslocamento ele é interno. 12, clico no objeto, com o mouse para dentro aqui, ó, clico novamente. Fecho o objeto. Próxima figura, eu tenho esse cilindro ele tem 63 de altura, raio 20, logo ele tem 40, né, de largura. Então eu posso pensar em uma figura semelhante a essa aqui, 40 por 63, eu tenho aquela figura primitiva. Como eu não tenho uma linha propriamente dita aqui, fica difícil da gente trazer esse retângulo para alinhamento nessa ponta. Então eu crio uma linha normal, a fim de facilitar o alinhamento no centro. Ó. Então eu seleciono agora o retângulo, ferramenta mover, e agora pegando o centro eu consigo também identificar o centro ali daquela parte, já que eu tenho uma linha ali para referência. Aqui em cima também tem 2 de raio, a gente só avisa o cantinho e está pronto aqui essa parte. Vamos voltar para o nosso exemplo. Tem aqui um outro retângulo nessa parte aqui de baixo. Ele tem 5 de altura por 9 de raio. Logo tem 18 de largura. Mesmo esquema, retângulo, 18 por 5. Mesmo problema também, eu não tenho centro, eu crio uma linha ali para ter alguma referência, seleciono o objeto, mover, pego o centro e finalizo ali. A outra parte, nós temos já o retângulo principal e olhando na vista superior, a gente tem um deslocamento, um recuo dele de 25 milímetros a partir do meio, né? Então, eu posso pegar uma linha aqui de referência, daqui do meio, eu sei que no máximo o meu retângulo aqui vai ter essa distância de 25, tá? Quanto que é esse retângulo? Esse retângulo, a gente viu que ele tem 17 de altura
por 170 de largura. Então, vamos criar ele já na ponta ali, ó. Cliquei. 170, 17. E aqui em cima, ou melhor, na parte de baixo, né, eu tenho uma linha de 2 milímetros. Excedendo ali aquela parte. Pronto, finalizei a minha vista frontal. Vou pegar agora ponto de referência de baixo, vou criar uma distância de 100 e criar um novo retângulo de 110 por 17. Vamos confirmar? 110 por 17. Mantenho a mesma linha de 2 aqui. Só aparar o excedente, tesourinho. E aqui está o nosso objeto. Retângulo também da base é o mesmo para a lateral, que ele é cilíndrico, né? Então, posso pensar em copiar esse objeto, pegando o ponto central, e consigo alinhar no ponto central também da lateral. Retângulo 391 por 12 de largura, né? Então, 12, 391. Figura de um retângulo. Vou mover e vou posicionar ele no centro aqui também. Na parte superior a gente suaviza também. Uma suavização total é a metade da largura, né? Então o raio é 6 para suavizar aqui. Aqui eu posso copiar, é a mesma figura, já que ela é cilíndrica. Posso aproveitar o centro e já tentar alinhar esses dois objetos. Encontrei a interseção, clico, e aí eu tenho os objetos perfeitamente posicionados. Posso eliminar essas linhas aqui que não vão aparecer. Tá? Nesse exercício eu vou optar por ignorar as linhas tracejadas, uma vez que, para mim, não há necessidade, uma vez que esse objeto é simples. Tá? Não tem necessidade da gente tracejar. Por ser um objeto simples, eu consigo facilmente entender o conjunto desse objeto, até porque a gente tem 3 vistas para isso. Tá? Então não é muito necessário a gente utilizar as tracejadas. Lembra que sempre a nossa prioridade é a comunicação, facilitar a comunicação. Lateral, ok. Vamos para a parte de baixo. Eu vou distanciar a mesma coisa, 100. Largura 170, altura 110. Posso utilizar a referência da frontal, ó, que eu já tenho. Ó. Pego aqui o meio ó, do objeto, levo para baixo. Pego aqui o meio também dessa figura, ó, levo para baixo. Se eu pegar o meio também do retângulo, ó, vocês percebem que eu já tenho tranquilamente onde criar esses círculos. Ó, eu já tenho esse ponto de interseção. Ou seja, aqui eu crio 2 círculos 6 e um de 9. Círculo. Criei errado ali no centro. Dá um zoom. Facilita a minha vida. 9. Fechou. Círculo 6. Fechou. Para o outro lado também. Mesma coisa. Círculo 20. Círculo 18. Círculo 6. Certo? Sendo que o círculo 6 é a parte da base que a gente fez primeiro, né, que é aquele L. Eu conecto aqui uma linha ó, nas duas e vamos eliminar o resto que a gente não vai precisar. Vou pegar a tesourinha. Vou eliminar o que a gente não consegue ver nessa vista. Para facilitar os nossos desenhos e a nossa comunicação, a interpretação do desenho. E está aqui o nosso objeto finalizado com as nossas 3 vistas específicas. Certo? Por último, organizar as nossas camadas. E
exportar o objeto. Por exemplo, aqui a gente pode copiar e apagar essas linhas de dentro aqui para a gente criar forçadamente aqui uma linha externa. E aí é só a gente mudar na propriedade para uma linha externa, que é um pouquinho mais grossinho. Vamos mover o objeto para cá. De forma semelhante a gente tem nesses outros. Eu posso copiar, verificar o que é parte de dentro. Posso ir apagando, ó. Parte de dentro eu apago. Pronto, linha externa. Parte de dentro eu apago. Então essas linhas aqui vão ser as externas. Mover. Pronto. Praticamente quase todo o objeto. E cota. Vamos cotar o objeto, escala 1,5. Esse objeto, na verdade, dava na escala 1,4. Seria mais interessante até, que é um pouquinho maior a exibição da nossa folha. Certo? Daqui para cima aos nossos 391. Não deu. Provavelmente eu peguei errado. Um ponto. Lembra do zoom, tá, pessoal? Facilita a nossa vida. Vou levar até lá embaixo. Ok. Ó, tá? Então sempre aplique um zoom generoso para você não se perder nessas marcações. Ok, então finalizei tudo. Margem. Clique duplo nessa área vermelha. Vamos identificar o nosso desenho. Posicionei ele aqui. Clique duplo do mouse aqui fora. 2 cliques. Seleciona a borda vermelha. Propriedade. Escala da viewport. 1:5. Só isso. Clicou na legenda. Propriedade. Altera as propriedades da legenda. Os campos, os valores aqui. E exporta em PDF. E está concluída a nossa atividade. A gente pode adicionar as linhas também de simetria, ou de centro, né? Essas linhas elas podem servir, inclusive, de alinhamento. Por exemplo, eu vou criar uma linha de centro aqui. Eu vou mudar para a camada específica dela, linha centro. E vou mover ela para cá. Mover para o centro aqui. Vou copiar. Então eu posso pegar essas linhas como referência para a medição, para a cota. Posso medir a partir daqui para cá. Tá? Cota. Ó. Tá? Às vezes fica muito em cima do desenho, acaba ficando muito poluído de cotas, né? Eu posso fazer dessa forma também. Certo? Da mesma forma eu posso também usar uma linha de centro aqui. Linha de centro ela sempre atravessa o objeto, tá? Você pode passar do limite do objeto sem nenhum problema. Tá? Caso fique muito grande ou muito pequeno, você consegue alterar na propriedade. Ó. Né? Quando eu seleciono a linha, ó, tem uma opção chamada escala do tipo de linha. Tá? A gente pode visualizar essa escala final só na folha. Na folha que você vai ter noção de como é que vai ficar essa exportação, né? Essa distância do tracejado. Bom, basicamente é isso. Aqui finaliza a nossa atividade. Clica em exportar e vai estar finalizado a luminária de mesa.